Check-up no rádio, 7h38, recebendo aqui o Dr. Robson Góes, médico veterinário. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 90, Dr. Robson, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Gente, como está acontecendo desde as últimas 2 semanas, nós vamos sortear hoje mais 2 coleiras da marca Coleiras Livre, Coleiras Livre, da Ouro Fino. É uma coleira que você pode usar, inclusive, aí no seu animal, né? Contra o mosquito do calazar, contra as pulgas, contra carrapatos. Então, ao final da entrevista com o Dr. Robson Góes, nós vamos hoje sortear mais 2 coleiras livre da Ouro Fino. Para facilitar a nossa vida, não manda áudio, não. Manda áudio só se você for fazer perguntas. Agora, você manda só o nome completo e o seu endereço, e nós vamos sortear no final da nossa participação mais 2 coleiras da marca Livre. Olha, pelo valor dessa coleira, se eu fosse você, eu participava, viu? Porque realmente é um presentaço aí da Veteripet e também da Ouro Fino, não é isso? Por coincidência, hoje, inclusive, o assunto aqui do nosso programa é justamente para trazer um pouco de informações aqui para os ouvintes do nosso programa, controle de carrapatos em cães. E aí, doutor Robson? Marcos, o carrapato ele é um problema muito, muito grave, principalmente nos cães. Várias das pessoas que são os tutores, né, que são os responsáveis, são os donos desses animais, se preocupam justamente por esse ectoparasita ele causar uma irritabilidade na pele, causar um problema visual no animal, mas ele é principalmente o vetor de várias doenças, né? Entre elas, assim, mais conhecida popularmente como a doença do carrapato, né? Que aí pode ser babesiose, erliquiose, anaplasmose, doença de Lyme ou borrela, né? E hepatosum. E por isso, as pessoas têm esse medo do animal adquirir o carrapato. E um dos grandes problemas é justamente como eu controlo o carrapato. Porque o carrapato, ele tem várias fases, né? Desde a parte de ovo, de larva, de ninfa, e ele se transformar em adulto. Ele tem uma capacidade muito grande de esconder os seus ovos. As fêmeas, a teleógena, ela põe os ovos em frestas, né, em determinados locais, esconderijos, para proteger esses ovos. E esses ovos duram um período muito grande para poder nascerem, eclodir. O carrapato ele tem uma capacidade de hibernar, no caso de adormecer, de se esconder e ficar ali por um período longo, em torno aí de 200, 220 dias de vida escondido, muitas vezes enterrado na terra, né, ou escondido em uma fresta, em uma parede. E tem histórico até de 1 ano, né, desses animais ficarem aí escondidos. Uma coisa que a gente tem de se preocupar é justamente por isso. Porque muitas vezes o seu cão, você muda de casa e chega numa residência, e nesse local ali, há 1 ano atrás, tinha, por exemplo, um cão com carrapato, e quando o seu cão chega, ele vai e sobe para tentar se alimentar, né, atrás do sangue, que é o alimento dele, já que ele é hematófago. Você vai para um sítio e chega lá, os carrapatos pulam no seu cão. Então tudo isso é a preocupação das pessoas. Por quê? Porque você tem que ter a preocupação de não apenas controlar o carrapato no seu animal, mas muitas vezes você tem a necessidade de controlar o ambiente, o local onde esse cão vai estar, ou o local onde esse cão mora, tá? Dentro desse ciclo, Marcos, que a gente falou de ovo, larva, ninfa e o carrapato adulto, existe aí a necessidade dessa larva se alimentar de sangue para ela se transformar em ninfa. Então, nessa fase aí, muitas vezes o animal ele vai, o carrapato sobe, né? Essa fase do carrapato sobe no animal, se alimenta de sangue e desce do animal. Ele não fica no animal
toda a vida. E depois, ele, para passar de fase novamente de ninfa para adulto, ele sobe no animal novamente. Então, nem sempre aquela larva para passar para ninfa e a ninfa para passar em adulto é no mesmo animal. Ele pode subir em um animal, descer e subir em outro animal para se alimentar e completar o ciclo de vida dele. Uma coisa que eu acho interessante, Marcos, é que o carrapato macho do carrapato fêmea, eles são diferentes. E as pessoas confundem muitas vezes. Aquele vermelhinho das perninhas, ele é o macho. A fêmea é aquela verdinha, grande, redondinha, né? Que chega na fase adulta, que é na fase de teleógena, né? Quando ela desce para fazer a postura, ela chega a pôr em torno de 5.000 ovos. Então você imagine aí que uma fêmea pode dar origem a em torno de 5.000 carrapatinhos novos. Então isso daí é preocupante. Hoje ficou muito prático e muito fácil de você controlar o carrapato. Você pode controlar o ambiente através de detetização, né? Faz a pulverização, detetização com inseticida para tratar o ambiente, e para tratar o animal você pode hoje lançar mão de diversas drogas, né? De diversos medicamentos. Hoje o mais conhecido no mercado é o Bravecto. Ele dá aí um período de proteção em torno de 3 meses, e que você consegue quebrar o ciclo do carrapato se você fizer a administração a cada 3 meses por um período de 4 administrações, né, por um período de 1 ano, já que esse animal pode sobreviver por 1 ano. Tem os outros aí tem o Simpari, que tem o Credelli, né, tem os spray que podem ser utilizados, esses que eu falei anteriormente, são de uso oral. Os de uso tópico aí pode ter o Frontline, tem o Topline, tem vários outros, né? E o importante para o profissional é que, além de proteger o animal, você também está evitando que ocorra aí a transmissão de doenças para esse animal, fazendo com que assim tenha uma boa qualidade de vida. As coleiras, Marcos, por exemplo, a coleira livre, ela é auxiliar ao tratamento do carrapato, né? Já que ela é impregnada com inseticida, e esses inseticidas vão matar, aí criar uma barreira de proteção na pele do animal, matando assim também o carrapato, auxiliando no tratamento. A gente nunca direciona o uso das coleiras exclusivamente para o tratamento, né? A gente profissional sempre lança mão desses produtos ou oral ou tópico para que possa controlar assim o carrapato. Lembrando ao pessoal, olha, muitas vezes a pessoa diz: eu dei uma vez um comprimido e matou todos os carrapatos, deu 1 ano. Não dá. Esses produtos eles têm um período de validade. Uns têm 35 dias de proteção, outros 3 meses de proteção. Então tem de estar atento aí se seu animal realmente está ou não protegido contra o carrapato. Olha, você quer ganhar aí uma coleira livre para o seu animalzinho? Deixa aqui o nome completo e onde você mora no WhatsApp 992053030, tá bom? 992053030. Vamos já sortear 2 coleiras livre da marca Ouro Fino. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Marcos, bom dia. Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor, porque eu tinha uma labrador e a minha labrador pegou calazar. E eu, infelizmente, tive que mandar sacrificar. Mas eu gostaria de saber dele se todo animal que eu voltar a criar, se eu tenho que usar a coleira. Essa coleira que evita esses mosquitos, evita tudo. Eu queria saber se eu tenho que comprar essa coleira para o meu animal ter que usar, para não correr mais o risco de pegar calazar e outras doenças. Abraçar aqui a nossa amiga Bel, lá do povoado Currais Novos, Jardim do Cidade. Até coloca: sofri muito porque tive que fazer isso com a minha companheira. Bel, realmente é um sofrimento muito grande quando o responsável por esse animal que se torna um ente familiar, né, tem de tomar essa decisão de fazer ou não a eutanásia desse animal.
O calazar, ele é uma zoonose, então ele é uma doença que passa dos animais para o ser humano ou do ser humano para os animais. É necessário um vetor, né? O vetor é o inseto, no caso, nessa situação, que ele pica o flebótomo, né, que é o Lutzonia longipalpis ou mosquito palha, ele pica o cão doente e pode voar e picar o ser humano. A coleira livre, por exemplo, ela chega a proteger entre 90% e 94% em forma de repelir e em forma de matar o mosquito. Então, ele é mais uma arma que você tem de ter para proteger seu animal contra calazar. A indicação, se você quer bem a seu animal, se você quer protegê-lo contra calazar, é você fazer um conjunto de proteção. Aí tem a vacina, aí tem a detetização que você pode fazer no ambiente onde esse cão está, o uso da coleira que protege consideravelmente, e isso daí vai fazer com que o seu animal tenha uma proteção. Vai proteger 100%? Não tem como você proteger 100% contra o calazar, mas vai sim dar uma proteção considerável, né, satisfatória, para diminuir assim a possibilidade desse seu animal pegar calazar. Então, minha orientação é, se você vai criar um novo animal, use sim a coleira para ela dar já um nível de proteção satisfatória. Tem pergunta aqui, Dr. Robson, o que é verme do coração? Verme do coração é um tipo de verme, né, a dirofilariose, que ele se instala, o órgão de eleição dele. Por exemplo, nós temos diversos vermes no corpo, tá? A estrôngilos, a hemoncos, tem diversos. Alguns têm predileção pelo intestino grosso, outros pelo estômago. O dictiocaulus tem predileção pelo pulmão, né? A dirofilariose, a dirofilária, ela tem predileção pelo coração. Chegando às fêmeas, né, elas criam um entrelace tão grande e quando a infestação é tão grande que chega a obstruir o coração, levando esse animal à morte. Então, hoje, por incrível que pareça, Marcos, Caicó está aparecendo muitos animais com dirofilária, né? Por incrível que pareça também, ao longo do leito do rio Barra Nova, né? Os animais que muitas vezes moram em residências próximas ao rio Barra Nova, já que o vetor da dirofilariose é o Culex quimifaciatus, que é a muriçoca, né? A muriçoca é quem transmite para os cães e para os seres humanos, é um dos vetores, né? O vetor principal aqui, principalmente no Brasil, e nós encontramos na clínica hoje já diversos casos de animais que, quando a gente vai fazer a investigação epidemiológica, a gente observa que eles moram ao longo do rio Barra Nova, né, em domicílios. Então fica aí a dica. Hoje a coleira livre também, ela protege 100% contra a muriçoca, né? Ela protege contra o Culex, e é uma das formas de você controlar. Uma vez o animal detectado, no Brasil não existe medicação específica para dirofilariose. Hoje lançou-se o moxidectin, que trata, matando assim as fêmeas e controlando o animal, né, de forma preventiva e de forma curativa. Sempre a gente trata por um período aí de 6 meses e avalia por até 1 ano. Acabei de resgatar um cachorrinho de rua, acho que ele deve ter 1 mês e pouco. Qual o procedimento que tenho que fazer sobre vacinas e remédios para verme e outras doenças? Com quantos meses devo começar as vacinas? Primeira coisa é dar os parabéns, Marcos. Sempre eu gosto de dar os parabéns a uma pessoa que adota, uma pessoa que resgata um animal de rua. As providências são você ter o cuidado, principalmente, de evitar que esse animal morda alguém, né? Já que você não tem histórico nenhum dele e ele pode ser hospedeiro de alguma doença, entre elas raiva, né? Você deve providenciar a vacinação desse animal contra a raiva
contra as viroses que existem circulantes, vermifugar esse animal, procurar um médico veterinário para que seja feita uma avaliação clínica, uma avaliação laboratorial, para você não estar aí fazendo a aquisição de um animal que tem uma doença, por exemplo, uma zoonose ou uma doença que possa levá-lo à morte, e alimentar e dar carinho, né? Dar o amor e o carinho que com certeza você tem se você já teve a boa ação de adotá-lo, né? De resgatá-lo da rua. Então, os cuidados principais são vermifugar, vaciná-lo contra raiva, contra virose e procurar um médico veterinário para que ele possa fazer um exame clínico e dar as orientações necessárias. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Existe alguma vacina eficaz para o calazar? Porque recentemente eu perdi meu pitbull com calazar. Existe alguma vacina eficaz? Valores dessa vacina para a população ficar ciente? E aí, do Robson? Olha, a questão de valores vai depender de cada clínica veterinária. Então, cada estabelecimento comercial pratica um valor nessa questão das vacinas. Então, as pessoas procuram nos Instagram, procuram ligando para as clínicas ou para os estabelecimentos, que você vai adquirir essa informação. Quanto a questão se a vacina ela protege 100%, não. Tá? Existe hoje uma vacina apenas liberada no mercado, a Leishitec, o nível de proteção dela é em torno aí de 85%, 86%, e isso aí em testes laboratoriais, em testes feitos a nível de campo, e eu sempre digo que calazar não é um só controle. Calazar é um conjunto de controles, e mesmo assim você ainda corre risco do seu animal adquirir essa doença. Qual seria o shampoo indicado para dar banho nos cães? Diversos shampoos, Marcos. Essa questão de shampoo, eu só digo que o shampoo humano ele não deve ser utilizado em cão em virtude do pH, né, da pele do ser humano ser um, o pH dos animais é outro, né, e você não vai ter um bom resultado. Existe aí diversos produtos no mercado. Tem produto para se o animal é alérgico ou não, tem produto que tem inseticida para ajudar no controle de carrapato, tem shampoo para pele escura, pelo claro, né? Para raça específica. Então, o shampoo ele vai depender aí de qual seja o seu animal, de qual seja a sensibilidade da pele, de qual seja se é pelo curto, pelo longo. Então, hoje o mercado de cosmético, o mercado de shampoo está muito grande aí para essa parte de pets. Dr. Robson, eu tenho uma cachorra labrador, ela se coça muito e as patas dela estão ficando pretas e remela o olho esquerdo. Será que é calazar? Já dei remédio de carrapato e ela se coça muito, já está caindo pelo. Essa questão, Marcos, se é ou não calazar, a gente só consegue fazer um diagnóstico de calazar. Eu posso até dar um diagnóstico clínico do animal com suspeita de calazar. Eu nunca posso afirmar que o animal tem calazar sem ter um exame laboratorial. E mesmo com o resultado de um exame laboratorial, sempre a gente solicita as contraprovas, porque existe a possibilidade de um falso positivo, né? Aí a gente sempre solicita exames de PCR, exames de punção de linfonodo, exames de punção de medula, exames de titulação, que seria o RIF, né, de imunofluorescência, para que você possa fechar um diagnóstico. E muitas vezes você ainda fica na dúvida, com todo esse aparato laboratorial, um dá positivo, outro dá negativo, porque muitas vezes esse animal ele pode ser hospedeiro da doença, mas ele tem uma titulação tão baixa que fica dando positivo em um exame e negativo em outro. E aí a gente tem que estar monitorando para não estar cometendo o erro, né, de levar um animal muitas vezes à eutanásia em virtude de um diagnóstico de um falso positivo. Pergunta, Dr. Robson, meu cachorro, percebo que os olhos dele sempre ficam irritados, tipo remelando. O que é que pode ser? Aí pode ser desde uma conjuntivite até uma sintomatologia, Marcos, por exemplo, compatível com um calazar,
né? Um dos sintomas que o calazar apresenta, dentre eles, unha crescendo, perda de peso, é remelar os olhos, né? Ferida de pele, ferida em ponta de orelha, mas um dos sintomas que existe é justamente esse remelar os olhos. O grande problema é que remelar os olhos tem diversas outras doenças que também podem apresentar isso. Exemplo, conjuntivite, por exemplo, uma ceratoconjuntivite seca pode começar o animal a ter esse problema, úlcera de córnea, né? Sinomose. Então isso daí não é um sinal que nós chamamos de sinal patognomônico, não é aquele sinal que é direcionado para aquela doença específica. Uma amiga está com uma cadela, porte grande, com um dos peitos bem cheio e saindo leite, sem nunca ter cruzado. O que é que pode ser feito? A cadela, ela tem a questão de pseudogestação. Muitas vezes a cadela, ela entra no cio, ou até mesmo nem entra no cio, e ela acha que está prenha. Começa a juntar brinquedinhos, começa a deitar em cima, cavar buraco, como se quisesse parir. Tem delas que cresce até a barriga e juntando líquido dentro do útero, né? Aí causando aí uma pseudogestação. Produz leite, né? faz todas essas características. Nessas situações aí, o interessante é que você procura um médico veterinário para que ele possa realmente avaliar se isso daí é ou não uma gestação, fazer um exame de ultrassonografia de preferência para você descartar essa questão de prenhez, né? E caso você confirme que esse animal não está prenha, aí você vai lançar a mão de usar medicações para secar esse leite, né? Para você secar. E a indicação é que essa fêmea ela seja destinada, se você não quiser ela para reprodução, que ela seja destinada para fazer uma histerectomia, já que isso aí vai ser recidivante. Essa fêmea ela vai ficar apresentando isso por várias vezes se não for castrada. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia. Pergunta aí a doutor Robson. A gente tem 3 cachorras labradoras. Só que quando a gente percebeu que ela ia entrar no cio, a gente deu a injeção. Mas mesmo assim ela ficou amojada e teve os cachorrinhos. Esses cachorros, eles podem ter algum problema por conta da injeção? E aí? Se ela pariu e eles não morreram e não tem alteração assim no fenótipo dele, né? Não nasceu defeituoso, né? Com alteração na sua formação, nas suas características, eles não vão ficar com problema nenhum em virtude de ter aplicado esse progestágeno. Quando o animal tem hipotiroidismo, ele vai tomar sempre remédio e não tem como emagrecer? Olha, a indicação é que você use sim remédio de uso contínuo. Hoje na clínica a gente faz um monitoramento periódico. Em virtude do animal ter o hipotireoidismo e você lançar a mão de estar usando essa medicação para controlar a tireoide, aí você, pelo menos uma vez por ano, você deve fazer os exames, né? As dosagens de T3, T4 livre, T4 total e TSH, que são os hormônios que você vai monitorar a tireoide. Mas é sim o uso contínuo, e quanto à questão dela emagrecer ou não, aí vai depender muito do que vai ser feito além do uso da medicação para tireoide. Se você vai fazer também a questão nutricional desse animal com o controle da alimentação, Marcos. Aí vai depender muito do seu responsável e do médico veterinário. Mais uma pergunta, vamos sortear depois as coleiras, né? Eu ouvi perguntar, esses cachorros de rua podem passar doenças? Pode sim. Qualquer cachorro pode, né? Qualquer cachorro pode. Por ele estar na rua, não significa dizer que ele seja um criminoso. Eu vou até ser bastante grosseiro, né? Tô sendo um pouco grosseiro quanto a isso. Não é porque o cachorro tá lá na rua que ele é um criminoso, não é isso, né? Não é porque ele tá na rua que ele é um portador
de uma doença que vai passar para o ser humano. Existe cachorros de rua sadios. Com certeza, Marcos, com certeza. Existe sim. Do mesmo jeito que existe cachorro de rua doente, tem cachorro dentro de casa doente também. Do mesmo jeito que tem cachorro sadio na rua, tem cachorro sadio dentro de casa também. A questão é, esses animais estão na rua porque eles querem? Não. Alguém colocou eles lá, né? E a gente tem de trabalhar para fazer campanhas de castração, campanhas de adoção, campanhas para poder fazer com que esses animais que estão na rua passem a ter um lar com qualidade de vida, com água, alimento, né? com saúde satisfatória. Então, a gente tem de ter esse lado humano também. Ok, vamos então aqui fazer aqui o sorteio das 2 coleiras da Livre, da marca Ouro Fino, Quantas pessoas participaram aí do nosso programa, Geraldinho? 80, Marcos. 80 pessoas. Nomes. Então vamos usar aqui então, como usamos na semana passada, o mesmo sistema aqui do sorteador.com.br. Quem está em casa nos assistindo aí pelo Facebook, pela TV Curtição, pelo YouTube, está vendo que a gente está aqui usando aqui o sistema sorteador.com.br. Vamos sortear 2 números de uma vez, de 1 a 80. Vou até editar aqui ao vivo aqui, para que não tenha nenhuma dúvida, né? De 1 a 80, vamos sortear 2 números, contagem regressiva, 5 segundos. Boa sorte para todos vocês. Atenção, 3, 2, 1. Vamos lá, sorteador.com.br. Números 80 e 58. Quem é o número 80, Geraldinho? Deixa eu procurar aqui o número 80 na Vamos lista. Lá. Se não for a última pessoa que você pessoa. Conseguiu anotar, né? Isso, exatamente. O número 80, Alan Pablo Silva de Medeiros, do bairro Paulo VI. Alan Pablo Silva de Medeiros, do bairro Paulo VI. Outro número aí, 58, número 58. O número 58 foi a pessoa de Elaide, pelo menos aqui está com D, né? Elaide Cristina da Silva, do bairro Valfredo Gugel. Só repetindo, Elaide Batista, aliás, Elaide Cristina da Silva, do bairro Valfredo Gugel. Então, só repetir aqui os dois números, os dois sorteados. Elaide Cristina da Silva, do Valfredo Gugel, e Alan Pablo Silva de Medeiros, do bairro Paulo VI. Essas 2 pessoas já podem procurar, já agora, se quiser, a Veteripet, né? Aí pertinho ali da Eletrocentro, para que possa aí pegar as coleiras, né? E quem não ganhou hoje, reza aí, né? Renova as esperanças que na próxima sexta-feira tem mais sorteio, né? Lembrar que o Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, na clínica Veteripet, na rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Doutor Robson, quem quiser seguir aí o Instagram que está bombando é o Veteripet, não é isso? Isso, só é seguir lá a página, né, da Veteripet, que a gente está lá sempre para estar trazendo informação e tirar dúvidas, esclarecimento às pessoas que nos procuram. Muitas vezes a gente demora um pouco para responder, mas responde a todas as pessoas lá no Instagram. Obrigado pela sua participação. Obrigado e bom final de semana a todos. 8h06.